Olá pessoal, vamos fazer aqui essa questão, não necessariamente número 20, tá? Tratando sobre calor sensível e calor latente, tá? Eu peguei essa questão porque ela é uma questão que já envolve os dois tipos de calor, tá? Bora lá. A questão diz o seguinte: quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 graus Celsius a 10 graus Celsius, né? A pressão atmosférica é constante e normal, tá? Esse dado aqui é bem importante, porque sempre que ele falar que a questão é normal, você tem que lembrar que a temperatura de fusão e solidificação do gelo da água é de 0 graus Celsius, tá? Ou seja, se eu vou passar o gelo de menos 30 até 10, significa que eu não vou ter lá em 10 graus Celsius o gelo, tá? Eu vou ter agora água. Por quê? Porque está acima da temperatura de fusão dele, então ele já vai ter derretido. Então eu tenho que ter em mente já aqui, ó, que eu vou levar o gelo de menos 30 a 10, eu vou ter que derreter ele, tá? Ele só vai aguentar no estado sólido de menos 30 até 0 graus Celsius, isso na pressão normal, tá? Então acima de 0 graus Celsius eu já vou ter com o gelo derretido, tá? Então bora lá. A questão dá alguns dados aqui que a gente vai precisar utilizar, mas não vamos se tocar para ele agora. Primeiramente vamos entender o que a gente tem que fazer aqui passo a passo. O primeiro passo vai ser aquecer o gelo de menos 30 graus Celsius, né, que é o que a questão dá, até 0 graus Celsius, tá? Com isso aqui vai ser trabalhado no calor sensível, tá? Que é aquela formulazinha lá. Quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Calor específico aqui, ó, do gelo, tá? Aí o segundo passo vai ser o seguinte, ó, quando eu estou com gelo lá a 0 graus Celsius, ele não vai, se eu ceder mais calor para ele, quando ele receber mais calor, ele não vai utilizar esse calor para mudar mais o seu estado, a sua temperatura, tá? Por quê? Porque ele está no seu ponto de fusão, ou seja, qualquer calor que ele receber a partir desse 0 graus Celsius, ele vai utilizar para mudar o seu estado físico, tá? Então aqui nós vamos ter o derretimento do gelo, tá? A fusão do gelo, passagem do estado sólido para o líquido, tá? Aqui vai ser calor latente, ou seja, quando o gelo chegou lá em 0 graus Celsius, o calor que ele vai continuar recebendo, ele vai utilizar ele como forma de calor latente para mudar o seu estado físico. Aí a fórmula para calcular é aquela: quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. Okay? Aí depois do gelo derreter completamente, tá? Com toda essa quantidade de calor que a gente vai calcular aqui, ele vai continuar, se ele continuar recebendo mais calor, né, ele vai aumentar agora a sua temperatura. Só que, como derretir todo o gelo, não é mais gelo. Agora aqui vai ser água. Então o terceiro passo vai ser aquecer a água de 0 graus Celsius, né, porque quando o gelo derreter, ele vai produzir água também a 0 graus Celsius. E eu vou levar essa água de 0 até 10 graus Celsius. Aqui vai ser de novo calor sensível, tá? Que é a mesma fórmula ali de cima, ó. Quantidade de calor, massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura, tá? Só que esse calor específico aqui, ó, é o calor específico da água, tá? Eu posso colocar que tem um A aqui embaixo, tá? Calor específico da água, aqui é o calor específico do gelo, tá? Não confundir. Então bora lá. A quantidade de calor necessária que eu vou querer, né? A quantidade de calor total vai ser a soma de três calor. O primeiro calor sensível, que é para aquecer o gelo, né? Depois o calor latente, que é para derreter o gelo. E depois o calor sensível para aquecer a água, né? Então eu vou ter três tipos de calor. Vamos calcular aqui o primeiro, ó. O primeiro calor vai ser calor sensível, né? Massa vezes calor específico do gelo, tá? Do gelo vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? A variação de temperatura aqui vai ser a variação de temperatura do gelo, tá? Ele vai vir de menos 30 até 0, né? Então a nossa variação de temperatura aqui, ó, vai ser 0 menos o menos 30, tá? Por que é menos o menos 30? Opa. Por que é menos o menos 30? Porque a gente sempre fala a temperatura final menos a temperatura inicial. Só que a temperatura inicial já era negativa, né? Então eu vou ter menos com menos dá mais, né? Então nossa variação de temperatura aqui no final desse ΔT vai ser 0 menos com menos dá mais, né? Então 0 mais 30 dá 30 graus Celsius, né? Se você vai de menos 30 até 0, claro que você tem a variação de
30 graus, né? 30 graus Celsius. Então, bora lá. Essa quantidade de calor 1 vai ser, a massa é 100 gramas, o calor específico do gelo, ó, só para a gente ver lá, o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, né? Então, aqui vezes 0,5 vezes a variação de temperatura, que é de 30, né? Então, essa quantidade de calor 1 aqui, ela vai ser 100 vezes 0,5 dá 50, né? 50 vezes 30 dá 150. Aliás, 1.500, né? Ó, 100 vezes 50, 0,5 dá 50, 50 vezes 30 dá 1.500. Então, dá 1.500 calorias. Ok? Por que eu coloquei calorias? Porque o calor específico que eu utilizei aqui foi dado em calorias, ó. Calorias por grama grau Celsius. Se aqui tivesse em joule, tá? O calor específico tivesse em joule, eu teria que colocar o valor aqui da quantidade de calor em joules, tá? Esse aqui é o calor 1, né? Então vamos aqui para o calor 2. O calor 2 é o mais fácil de a gente calcular, né? A quantidade de calor 2, ela vai ser um calor latente, ok? Então a fórmula é essa, ó. Massa vezes o calor latente. Tá, ok? Quanto é a massa? É 100. O coeficiente de calor latente do gelo, a questão dá aqui, ó, 80 calorias por grama. Tá? Calor latente de fusão do gelo. Então, multiplico aqui por 80. Por que a questão especifica que é o calor latente de fusão? Porque a fusão é o processo que está acontecendo aqui, né? De derretimento do gelo, de passagem do estado sólido para o estado líquido. Okay? Só que se eu estivesse congelando o gelo, seria a solidificação, o valor continua sendo o mesmo. Tá? O calor latente de fusão ou de solidificação do gelo é de 80 calorias por grama. Então aqui 80 vezes 100 dá 8.000, né? 8.000 calorias também. Reparem que deu um valor bem maior do que o calor sensível calculado antes, né? Então vamos aqui para a quantidade de calor 3. Agora eu vou trabalhar com água, porque ó, aqueci o gelo até 30 graus Celsius, até 0 graus Celsius, derreti todo o gelo com 8.000 calorias, agora eu tenho água. Eu quero levar essa água de 0 até 10 graus Celsius, né? Então aqui, calor sensível, tá? Q igual a MC delta T. Tá? Quem é a variação de temperatura aqui novamente? A variação de temperatura, delta T, vai ser... Eu vou levar água de 0 até 10 graus Celsius. Né? Então essa variação vai ser de 10 graus Celsius. Não precisa nem eu calcular ela. Tá? É lógico que é 10 graus Celsius. Eu vou de 0 até 10, eu tenho que aumentar 10. Né? Então essa quantidade de calor aqui, que 3 vai ser... A massa é 100, continua a mesma massa, tá? Não vai mudar. Agora o calor específico, só que da água. Tá? Calor específico da água, que vale 1. Ó, 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Vezes aqui a variação de temperatura, que é 10. Né? Então eu vou ter aqui, ó, 100 vezes 1 dá 100, vezes 10 dá 1.000. Né? Então essa quantidade de calor 3, ela vai ser igual a 1.000 calorias. 1.000 calorias, tá? Então pronto, eu já tenho aqui as três quantidades de calor. O calor total que eu vou precisar para fazer isso, né, é a soma dos três, né? Ó, Q1 mais Q2 mais Q3. Então só vou somar aqui, ó. A quantidade de calor total, ele vai ser a Q1, que é 1.500, mais 8.000, mais 1.000. Tá? Então essa quantidade de calor total vai dar 10.500 calorias. Ok? Você vê que é um cálculo bastante simples, só que você tem que ter cuidado com todo esse passo a passo que você vai estar calculando, tá? Você tem que observar o processo que está ocorrendo.